Como que em um mundo onde você faz a aquisição de um livro praticamente instantaneamente através de um celular, seja ele de forma digital, podendo aparecer quase que imediatamente dentro do seu dispositivo, ou mesmo em audiolivro para você pegar e escutar enquanto pega e faz suas atividades diárias, ou mesmo apenas pegar e pedir para entregar em vários cantos do país, você consegue ainda manter livrarias físicas e inclusive de grande porte, sendo que a Martins Fontes é uma das maiores e mais antigas que ainda persistem. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e atendendo a um pedido da comunidade aqui dos fãs do canal, vou falar para vocês hoje sobre a livraria Martins Fontes. E para isso vamos ter que entender um pouco as suas origens. Inclusive, é um local que eu gosto muito de visitar, e em parte não apenas por causa dos livros, mas porque na livraria da Avenida Paulista tem um café onde tem um cheesecake que eu acho muito bom, um dos raros que eu acho realmente gostosos aqui na cidade. Então, venham comigo, galera. Primeiramente, a Martins Fontes, ela surge da família Martins Fontes, a partir de Valdir Dias Fontes, lá nos anos 60, onde tínhamos Valdir, primeiramente abrindo uma loja, um sistema que importava livros de Portugal. E, inclusive, é interessante quando a gente vê a nota de falecimento dele em 2000, que foi publicada na Folha de São Paulo, falando, inclusive, que eram justamente com os livreiros e editoras anti-salazaristas dos anos 60 e 70 com qual ele se comunicava. Isto é, justamente aqueles que eram contra o ditador que mandava e desmandava em Portugal na época. Lembrando que, durante a Segunda Guerra Mundial, tivemos vários governos tirânicos pela Europa. Porém, o fim da guerra foi apenas o fim dos grupos que eram aliados dentro do eixo. Na verdade, ainda tivemos outras tiranias de mesmo porte em outros países da Europa, como Espanha, com o ditador Franco, e Portugal, com o Salazar. E então tínhamos justamente essa aliança dos livreiros contra esse tirano, que eram justamente quem pegava e fazia um processo de importação dos livros de Portugal para dentro do Brasil através do Valdir Martins Fontes. Com o tempo, a livraria foi crescendo e ela começou lá em Santos, tanto que ainda existe sim na Avenida Gonzaga, que é mais precisamente a Avenida Ana Costa, perto da Praia do Gonzaga, que é uma das maiores avenidas comerciais da região, e uma praiazinha bem gostosa, diga-se de passagem, onde a gente tem justamente ainda uma livraria lá que é gigantesca, com 2 andares, que dá gosto de você pegar e visitar. Sendo que uma coisa interessante é que a cidade de Santos, no qual eu vou desde quando eu era embrião para lá, o que acontece ainda dentro da barriga da minha mãe. Então, até hoje visito, e um abraço pro pessoal de Santos, sendo que a cidade ela acaba sendo dividida em 9 canais, sendo que esses canais, na verdade, são grandes ductos que despejam parte do esgoto em certo grau tratado, jogando ele no mar, sendo que justamente esses 9 canais acabam dividindo a cidade em 9 partes. Então, lá na altura do canal 2, temos a grande Avenida Ana Costa, e na Avenida Ana Costa ainda temos a Martins Fontes, sendo que fora dela, ela ainda temos uma aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, e uma outra lá no Rio de Janeiro. Até onde sei que também houve uma em Belo Horizonte, mas não consegui mais informações sobre se ela existe ou não atualmente. Só que, como eu falei, a gente teve outras grandes livrarias. Nós tivemos a Saraiva, a Cultura, do qual eu comentei aqui no canal um vídeo exclusivo para ela. Chegamos até a FENAC, que era da França. Ainda existem outras grandes livrarias, né? Mas essas 3, elas faliram, eram gigantescas. O que pode ter acontecido, então, que favoreceu a Martins Fontes a continuar, além de ter um serviço de boa qualidade? O que acontece? Alguns elementos interessantes. Lá nos anos 2000, 2007, temos uma entrevista com um dos filhos falando
sobre a questão de revitalizar, da reestruturação, grande reforma que eles fizeram nas livrarias principais, né? Como eu disse, a gente tem poucas livrarias, não é uma coisa gigantesca com várias filiais, é gigantesco, mas os tamanhos de cada uma das livrarias, com vários andares, vários setores, etc. E o que acontece é que foi falado como eles iam continuar trabalhando só com livros, sem se dispersar para DVDs, jogos e outras áreas, mas com manter sua especialização, é claro, com livros de todos os tipos de assuntos possíveis e imagináveis. Sendo que, vamos lembrar que as quigrelas grandes que faliram acabaram pegando tudo quanto era nicho ao mesmo tempo e não deram conta do recado. Número 2, as outras que quebraram acabaram abrindo um monte de filial ao mesmo tempo e fazendo grandes projetos sem conseguir manter esse ritmo de expansão. E nós nunca tivemos a Martins Fontes fazendo um ritmo de expansão desenfreada, criando várias filiais, coisa que poderia fazer com que eles perdessem parte do controle. Mas existe uma outra coisa interessante também. A Martins Fontes, ela não é apenas livraria, ela também, apesar de ser uma empresa em separado, mesmo a filial do Rio de Janeiro e é separado administrativamente da de São Paulo e de Santos, porque essas duas que ficam no estado de São Paulo ficou com um dos filhos do Martins Fontes e a outra ficou com o outro filho. E temos ainda por cima a editora Martins Fontes, que é um outro grupo separado, sendo que uma coisa muito interessante, a partir dos anos 90, eles adquiriram os direitos de Senhor dos Anéis e as Crônicas de Nárnia, sendo que no ano 2000 nós tivemos justamente os filmes causando uma onda gigantesca de busca desses livros e materiais derivados. E essas duas obras, que nunca pararam de vender bem desde então, apesar de ter suas oscilações de acordo com aquilo que está em moda ou não, o que acontece é que só em 2020 foi que a HarperCollins do Brasil, essa mega empresa internacional, conseguiu pegar para ela aqui também os direitos tanto dos materiais das Crônicas de Nárnia quanto do Senhor dos Anéis, sendo responsável atualmente pela quase totalidade dos materiais do Tolkien e do C.S. Lewis no Brasil e, até onde sei, na maior parte das regiões do planeta. Então, durante basicamente 20 anos, nós tivemos altas vendas de materiais de extremo sucesso, justamente, que eram O Senhor dos Anéis e As Crônicas de Nárnia. Não que esses duas sagas em si, literárias, possam pegar e dizer que mantiveram toda a editora, mas a gente sabe como muitas vezes um décimo dos livros de uma editora que são responsáveis por pegar e gerar 90% do lucros delas. E muitas empresas, a gente sabe como muitas vezes a gente tem aqueles materiais que fazem uns lucros pequenos, enquanto outros são responsáveis por mais da metade do faturamento, algo que acontece com certa frequência. E a Martins Fontes, ela sabe se reinventar, tanto que ainda existe no momento muitos eventos literários que acabam acontecendo, principalmente noites de autógrafo, né, que ocorre a apresentação de escritores pelo menos na Martins Fontes de São Paulo, e lá também tem um clube de leitura mensal da Martins Fontes atualmente, né, para quem quiser pegar e conhecer, fazer uma leitura realmente estudada e analisada e profunda de obras que são selecionadas por esse clube do livro. Então, a gente ainda tem essa editora e, ao mesmo tempo, rede de livrarias, pegando e ainda conseguindo se manter no meio físico, mesmo com tudo isso. Lembrando que ainda existe a questão da loja virtual, sendo que eles foram uma das primeiras livrarias a pegar aqui no Brasil e criar um site para poder pegar e vender direitinho suas obras também. E como eu disse, também existe uma qualidade bem interessante de atendimento que existe até hoje, e mesmo da qualidade de distribuição, arranjo, organização que existe dentro da livraria. E aqui a de São Paulo tem um detalhe, que no último andar
fica um saldo permanente de livros em promoção, de materiais mais antigos, de coisas cuja capa já tá, o material já tá 2 ou 3 edições atrás, né? Então a gente já tem materiais mais refinados, ou com capa do filme, por exemplo, né? Então existe uma série de estratégias adotadas para sempre permanecer um alto fluxo lá dentro da livraria. E eu quero saber que livrarias vocês gostam de ir, se vocês frequentam ainda alguma atualmente, e que outras editoras e livrarias vocês gostariam que a gente pegasse e comentasse aqui no canal. Coloque aqui nos comentários, compartilha com seus amigos, siga a gente, veja o nosso vídeo anterior sobre a Livraria Cultura e até mais, gente!